Vamos falar um pouquinho de história. Acho importante trazer, né, essa pequena introdução, não é uma aula histórica profunda do tarô, mas eu acho que vale a pena, até por cunho de curiosidade, para quem está entrando na jornada. O tarô, ele vem, né, a gente tem aí, né, diversas interpretações de onde ele possa ter vindo. Porém, né, como aí uma técnica em museologia, eu gosto sempre de olhar pelos achados históricos, pelos registros históricos, né? E dentro dos registros históricos a gente tem, por exemplo, o tarô um dos tarôs mais antigos, né, registrados dentro de cunho, né, arqueológico, mantendo, né, como peça de museu, que é o tarô de Médecine, que está lá na França, na Biblioteca Nacional da França, tá? Ele vai datar, são 17 cartas que a gente tem, né? E ele vem aí como um jogo que foi entregue, né? De 3 jogos de cartas de Carlos VI, tá? Por Joaquim Gringoneur. Então, assim, são documentos, né? A gente fala, são registros. Esses registros, eles têm ali alguns arcanos e tem muitas características, assim como a gente encontra no tarô de Marsella, tá? Porém, a gente vai ter ali muitos livros falando sobre o tarô ligado com a Cabala, ou lá com os chineses, né? Ou também lá com a questão dos egípcios. Então, o que eu gosto sempre de lembrar é que, primeiro, a gente tem uma coisa aqui em cima que é o nosso Wi-Fi coletivo. Então, quando a gente começa a estudar a história e a gente começa, por exemplo, pesquisar sobre a extensão, né, da figura da deusa na sociedade e a questão feminina, né, a gente percebe que em vários lugares diferentes que eram inconectáveis, ou seja, né, lugares que estavam extremamente distantes e que não tinham conexão, não tinham comunicação, numa época em que não existia internet, telefone e tudo mais, a gente tem relatos, né, artefatos que religam muitos aspectos iguais ou parecidos ou semelhantes de determinadas coisas, como por exemplo as figuras das Vênus, né, das deusas, por exemplo. A gente tem diversas deusas com várias características e semelhanças que foram encontradas em artefatos históricos, e quando você vai fazer ali o teste do carbono, por exemplo, e tantas outras coisas, a gente descobre que elas têm a mesma proximidade de datação, né, dentro de uma linha histórica. O tarô tem esse tipo de informação também. Então a gente pode acreditar, né, e pode refletir sobre isso, no sentido de que também o tarô vem trazer o quê? O significado da nossa transformação, do nosso trajeto de alma. Se o tarô representa o arquétipo, ou seja, o que é um arquétipo? Né? Uma representação de uma parte de um todo, de um estar num determinado momento, de um ser num determinado momento. Ou seja, eu estou como, por exemplo, a figura da imperatriz, ou eu estou, por exemplo, como o arquétipo da sacerdotisa, ou eu estou, por exemplo, como o aspecto do pendurado, do enforcado. Se eu posso estar dentro desses arquétipos em diversos momentos da minha vida, né, em diversos caminhos da minha alma, o tarô, ele traz aspectos da humanidade, ele traz aspectos da sabedoria, né, do encontro do ser, ou seja, eu, comigo mesma, naquele caminhar, naquele pertencimento material ali do meu corpo, né, daquele viver. Sendo assim, aqui nesse lugar da história, eu deixo esse questionamento para vocês. Procurem, pesquisem, entendam que pode sim haver diversos aspectos de uma determinada informação de uma sociedade aqui, acolá, em outro lugar, despertando dentro desse inconsciente coletivo, por assim dizer, despertando dessa conexão de alma, de ancestralidade ou não,
né? De uma força de apropriação, de um conhecimento, de uma rede de dados de informação, né? E aí tem vários livros que vai falar sobre isso, de conexões, né? No filme do Avatar, por exemplo, aquela árvore que conecta, né? As árvores conectam as redes de informação. Então elas fazem a transmissão. Ou seja, uma que está aqui vai transmitir para uma que está lá em outra região. Se eu tenho essa transmissão, né? Não cabe a nós só questionar. Ah, é do Egito, ah, é da Grécia, ah, é da China, ah, é da França. Por que não são várias releituras? Por que não são várias melhorias, né? Formas, comunicações que se apresentaram e que trouxeram e que são tão pertinentes a esse trajeto de alma que fazem com que até hoje a gente tenha esse jogo, essa ferramenta como algo extremamente necessário, extremamente moderno, vívido aqui neste momento. E a Jornada 22 é justamente esse lugar. Trazer o tarô para minha caminhada, trazer o tarô para minha jornada, trazer o tarô para o meu lugar de alma. É aqui que eu encontro. Eu aprendo a viver a minha própria história, desenvolvendo um amor por mim mesma e pelos outros, a partir do momento que eu entendo quem sou, quem estou, nesse trilhar de alma que nós vivemos. E aí é muito importante que não cabe ao outro entender, julgar, falar, dizer o que eu faço. Cabe a mim esse autoconhecimento, esse autopertencimento, essa apropriação de quem sou, de quem estou, para que aí sim eu possa entender, escolher e ser livre para trilhar qual seja o caminho na minha jornada.